E a chuva chegou cedo lá em São Paulo. Imagens aqui das câmeras da 7. Lá na capital paulista, vários pontos aí de ruas úmidas. E a gente consegue observar aqui as áreas de instabilidade aqui pelo radar meteorológico neste momento, que tem uma condição de chuva fraca, avançando também em região de Campinas, sul de Minas, com a chuva mais moderada a forte. E podemos ter aí talvez uma chuva aí muito leve, mas podemos ter na região de Santos, no litoral, também talvez em Itanhaém. O litoral norte até São Sebastião aqui está mostrando chuva neste momento pelo radar meteorológico. Pelo satélite aqui as formações não são muito severas, mas continua aqui nessa faixa aqui trazendo umidade, que vem a umidade da Amazônia aí. Então a gente vai ver aí ao longo do vídeo como é que ficam as projeções para o restante do dia desta terça-feira. Aqui no momento no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, sol predomina, tem nuvens esparsas aí. A temperatura neste momento é de 23 graus, pressão atmosférica em 1009 hectopascais. Conforme a última rodada do modelo europeu vigente a 0Z, a gente tem aí pouca condição de instabilidade para o Rio Grande do Sul, é mais na faixa leste que podemos ter aí chuva fina aqui na Costa Doce, também em Pelotas, também no extremo sul, pancadas isoladas que podem ocorrer à tarde e temperatura acima dos 30 graus em Pelotas. Para Porto Alegre, região metropolitana, a condição de chuva é bem pequena, pode passar sem chuva. Temperatura também acima dos 30 graus, sensação de abafamento à tarde. Isso vale para toda a região metropolitana também, Canoas, Esteia, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos. A região do Paranhama, aqui em direção a Taquara, Rolante, Três Coroas, parte da Serra. Também lá em Osório, também aí litoral norte, Tamandaí, Xangri-Lá, Capão, até Torres, a gente tem uma condição um pouquinho mais de chuva agora à tarde, chuva fina aí, podendo chegar a 5 a 10 milímetros, não é muita condição de chuva. Na faixa central, pequenas condições aí em Santa Maria, de algumas pancadas isoladas aí durante o dia, mas a condição é muito pequena. Para o extremo oeste, Uruguaiana, nada de chuva aí, noroeste também, nada de chuva, extremo norte praticamente nada. Antes de continuar, não se esqueça do like, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se estiver no celular, senta o dedo no hypar. Vamos lá. Em Santa Catarina, a gente observa aí que entre Lages, Caçador, Chapecó, São Miguel do Oeste, toda a faixa centro-oeste de Santa Catarina e também do Paraná, lá em Cascavel, praticamente não tem instabilidade hoje. Talvez uma pancadinha muito isolada aí, mas a condição é de sol entre nuvens, sem condição de muita chuva. Já indo para a região leste é que chama a atenção aí, tanto aqui no sul de Santa Catarina, litoral sul, passando por Floripa, também aí Blumenau, até Joinville, lá no nordeste catarinense. A gente pode ter aí pancadas isoladas ao longo do dia, nada muito intenso em volume por enquanto, mas destaca-se aí a irregularidade em função de alguns ingredientes: calor extremo, alta umidade e perturbação atmosférica. Então a gente pode ter formações aí que desencadeia aí chuvas intensas. Mesmo que os modelos não estão colocando essas condições, a região centro-leste pode enfrentar temporais aí isolados e inclusive há riscos, né, por alguns modelos de tempo severo, modelo de tempestade que o Twin já está sinalizando, e essa combinação de ingredientes aí desencadear algum tipo de microexplosão. Então não há como descartar essa condição. Questão de tornados, como o pessoal está questionando muito, que aconteceu em São José dos Pinhais, nesta época do ano, no verão, eles são mais raros, mas não há como descartá-los em função das áreas de instabilidade e a grande perturbação aí atmosférica vigente. Então segue as áreas de risco de temporais, toda a região leste do Paraná, lá na região de Londrina também podemos ter aí uma condição de instabilidade mais forte aí entre meio-dia e tarde, é um ponto de atenção. Para o estado paulista, a gente vê vários núcleos aí de formação de tempo severo sempre à tarde, pessoal. Capital mesmo teve chuva agora e devemos ter aí mais chuva até o final do dia com um volume mais intenso. Então a gente tem temperatura alta novamente. Choveu agora, vai sair um pouquinho de sol, vai abafar, a temperatura vai passar dos 30 graus e a gente pode ter novamente aí temporais à tarde. Não se descarta aí volume significativo lá na capital paulista, também o Vale do Paraíba, chegando aí em Taubaté, ainda sinaliza instabilidade à tarde, temperatura superando 32 graus.
pode ocasionar também temporais isolados. Para Santos, mostra aí que o quadro muda e chove fraco, podendo ter pancadas mais intensas até final do dia. Também a região de Mogi das Cruzes, todo o ABC paulista aí, praticamente boa parte de São Paulo aqui na faixa leste tem essa condição aí de tempo mais severo, mesmo que os volumes para hoje não sejam muito intensos, na casa entre 15 até 30 milímetros, a gente vê que tem chuva na metade leste em direção ao sul de Minas até o Triângulo Mineiro, uma faixa aqui de bastante umidade com instabilidade hoje ao longo do dia. Então, principalmente à tarde, as temperaturas vão passar dos 30 graus em quase todas as regiões aqui, inclusive no sul de Minas, as partes mais altas, e podemos ter aí temporais à tarde. Rio Claro, cerca de 20 milímetros, Bauru também tem instabilidade, Presidente Prudente, a parte centro-oeste de São Paulo é uma condição menor de chuva, mas há riscos também de instabilidade aí ao longo do dia, bem como o restante aí de Minas, na área de Belo Horizonte até Montes Claros, segue áreas de instabilidade com pancadas isoladas e temperatura acima dos 30 graus à tarde. Já lá no Rio de Janeiro, então desde o litoral sul, lá de Angra dos Reis até Cabo Frio, por enquanto o quadro de chuva ele é bem menor. A capital carioca hoje pode bater a casa dos 35 graus, muito calor, sensação de abafamento, não se descarta aí uma formação isolada aí mais para o final do dia, mas o modelo não coloca nenhum volume significativo. Também tem um vento sudeste aí que pode bater a casa dos 40 km por hora lá na capital paulista. Também serve aí para a região de Maricá, Niterói, temperatura muito alta. Lá na região dos lagos, aí Cabo Frio, a gente vai ter aí também um vento significativo, mas é um vento nordeste, mudou o quadro. Vento que pode bater a casa de 55 km por hora, hoje aí até a noite. E sem chuva, aí muito calor, temperatura na casa dos 30. Região de Juiz de Fora também tem um pouco de instabilidade. Olhando aí para o Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim, condição de chuva bem pequena, mas pode ter algumas formações à tarde aí. Tem que ficar atento. Temperatura muito alta, passando dos 32 graus. Também para Vitória, também lá em Colatina, condição de chuva muito pequena aí à tarde. O fato é o seguinte, pessoal, essas condições aí irregulares, elas estão muito pontuadas aí em função da alta umidade, e a gente pode ter em todas as áreas marcadas aqui no mapa com alguma condição de chuva, muita chuva, mesmo que o modelo não está colocando. Aqui a probabilidade é maior, Varginha, Ribeirão Preto, Uberlândia, Rio Claro, Capital Paulista. Então quando o modelo já marca a probabilidade maior, é maior para a condição aí de tempo severo. Mas as demais regiões podem ter formações devido ao acúmulo de umidade e instabilidade que estamos passando no momento. A gente está se encaminhando aí para uma formação Zacas que deve se confirmar na semana que vem, que vai trazer muita chuva na faixa aí central do país, incluindo parte do sudeste. Então o sistema aí já começa a dar caras para essa condição e a se configurar. Então fiquem atentos aí aos alertas da Defesa Civil, principalmente aí nessas condições aí de tempo severo. E à tarde, formações podem ocorrer, e aí a gente tem aquele quadro de ventos aí que podem passar dos 60 km por hora, mesmo que sejam ventos rápidos. Em caso de microexplosões, muitas vezes é rápido, é um balde d'água despejado e é vento e água para tudo que é lado, e é em curto espaço de tempo, são poucos segundos, muitas vezes, poucos minutos, e a destruição acaba sendo violenta, né? Certo, pessoal? Estas foram as atualizações do modelo europeu, rodada 0Z para esta terça-feira, e hoje à noite a gente volta olhando para a quarta-feira. Muito importante, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Se tiver no celular, senta o dedo no Hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap